Essa clássica questão de dilatação volumétrica, o camarada da Albert Einstein falou que tem uma piscina, que essa piscina está inicialmente a 15 graus Celsius, e quando ela é aquecida até 35 graus Celsius, o nível da água sobe 1 centímetro. Aí ele está querendo saber o que, professor? Qual é a profundidade dessa piscina? Então, basicamente, eu vou utilizar a equação da dilatação volumétrica, ΔV é igual ao V0, gama, vezes a variação de temperatura. Eu acredito que é fácil você perceber que o ΔV, ó, a variação de volume, é simplesmente o volume dessa partezinha que eu estou pintando aqui, ó. Renato Brito, quanto é que é esse volume, né? A área da base vezes a altura. E ele tem uma altura de 1 centímetro. Então vai ficar assim, ó, ΔV, área da base vezes aquela altura de 1 centímetro. O volume inicial dessa água, área da base vezes aquela altura toda. Mas Renato, mas não era para ser a altura toda menos 1 centímetro, não? Pois é, só que essa altura é muito maior do que 1 centímetro, entendeu? Então eu vou desprezar esse fato. Vou considerar que é a altura toda. E aí, basicamente, ó, você percebe que a área da base cancela. E você só precisa fazer essa conta para descobrir o valor de H. E aí, ó, obtivemos uma expressão literal para essa altura. E agora vamos substituir os valores. Lembrando que a variação de temperatura vai ser 35 graus Celsius menos 15, né? Vai ser 20 graus Celsius. Professor, tudo bem, eu entendi a sua resolução, mas eu estava pensando em fazer pela dilatação linear. ΔH igual a H0 vezes o alfa vezes a variação da temperatura. Quando você faz dessa maneira, você percebe que o coeficiente de dilatação linear, o alfa, seria gama sobre 3. E quando você faz a conta, você percebe que não dá a resposta, né? Dá 7,5 metros. E aí você quer saber por que a resposta dá diferente. Para você entender, você precisa perceber o seguinte, olha. Na dilatação tradicional, quando você tem um sólido, por exemplo, um cubo de ferro dilatando, quando você aquece, ele se dilata independentemente nas 3 dimensões. Na altura, na largura e no comprimento. Então as 3 dimensões se dilatam independentemente uma da outra, e aí você pode utilizar essa expressão, né, da dilatação linear em qualquer uma das dimensões. Só que nessa questão, isso não está acontecendo, porque a área da base, ela não tem como dilatar. Nessa questão, ela travou a área da base, e a dilatação ficou só na altura, né? Então, aquilo que deveria dilatar na área da base também foi potencializado na altura, né? Por isso que numa situação como essa, que você não permitiu que as 3 dimensões se dilatem independentemente uma da outra, que 2 ficaram travadas e somente a terceira dimensão é que vai dilatar, então nesse tipo de problema você é obrigado a resolver pela dilatação volumétrica. Então, pensando dessa maneira, resolvendo dessa forma, a resposta correta, então, foi a letra D, 2,5 metros. Se você gostou dessa resolução, deixa aí o seu like, né? Inscreva-se no meu canal, deixa aí o seu joinha, que você sabe que é isso que ajuda o nosso canal do YouTube crescer. Valeu, pessoal! Forte abraço aí do Renato Brito e até a próxima.